Aleluia. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo nesta hora. Que essa paz, que excede todo entendimento, esteja aonde quer que você vá, aonde quer que você toque, aonde quer que você pise, aonde quer que você chegue. Que a paz esteja contigo, com a tua família e com a tua casa nesta hora. Deus tem uma palavra para você nesta hora. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Só isso. Irmãos, amigos, conhecidos, Igreja de Cristo, Deus tem uma palavra para você nesta hora, em cima do tema aprovado por Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve a primeira carta à igreja de Corinto e ele menciona um obreiro. É a única menção que o apóstolo Paulo faz a esse obreiro chamado Apeles. E o apóstolo Paulo diz que ele está aprovado. Será que hoje, nesta hora, você também pode dizer que está aprovado por Deus? O apóstolo Paulo ele faz menção a esse obreiro, que era um obreiro de valor. Esteja aprovado por Deus, porque não sabe o dia e nem a hora que o Senhor Deus há de te buscar. Então esteja aprovado. Se há algo que ainda tem que ser consertado na tua vida, conserte. Porque quando descemos o pó da terra, não tem mais jeito. No livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 22, diz assim, Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Esse é o tópico 1 para você. Quem é o nosso maior modelo de aprovação? Às vezes tentamos seguir ao homem. Por mais que o homem seja usado por Deus, tentamos segui-lo e às vezes olhamos para a natureza carnal do ser humano e pecamos, porque o homem é falho. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Talvez temos errado porque temos olhado para a pessoa errada. O nosso maior modelo de aprovação é Cristo, o único que veio à terra e não pecou. Talvez te falta isso. Por isso é que você tem mudado de igreja. Talvez é por isso que você tem pensado em se afastar da presença ou da obra. Talvez esse seja o maior motivo para você viver caído, machucado, entristecido. É que você está olhando para a pessoa errada. Você está olhando para o homem, quando na verdade devemos olhar para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Hoje você não erra mais, hoje você acerta. Tenha em mente de que o teu maior modelo
é Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1 diz assim, ó: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 2 Coríntios 10, 18: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. No livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando a respeito de ser, da igreja de Corinto, ser imitador dele, porque ele era imitador de Cristo. Seja um imitador de Jesus. Não olhe para o homem, porque senão você vai errar. No livro de 2 Coríntios, ele já diz outra coisa. Ele diz que porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o apóstolo Paulo, ele não queria que a igreja de Corinto se autoexaltasse. Ele queria que a igreja de Corinto, por mais que ela fosse uma igreja espiritual, muito usada nos dons do Senhor, ele não queria que aquela igreja se autoexaltasse. Porque aquele que se autoexalta, Deus o humilha. Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde. Então, todo dom que Deus te dá, que sirva para crescimento do corpo. Entendendo que você tem que ser imitador de Jesus. O apóstolo Paulo foi o maior exemplo, o maior espelho de Cristo, com a qual ele nunca quis se autoexaltar. Talvez os escândalos ou até mesmo as coisas ruins que acontecem procedem disso, de querermos autoexaltação. E Deus, ele não permite, porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Tenha ciência disso, entendeu? Vidas fracassadas acontecem por autoexaltação. Deus, ele não quer que você se autoexalte, mas que você seja um obreiro aprovado e obediente. Uma ovelha que é ovelha e não apenas com veste de ovelha, mas por dentro é um lobo escondido. Tenha ciência de que Deus, ele quer que você seja aprovado. Ele quer te aprovar. Ó, 1 Tessalonicenses 2, versículo 4: mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Não fale as coisas para exaltar ao homem. Não diga ao homem aquilo que ele quer ouvir. Assim como os adivinhadores no Antigo Testamento, aqueles que faziam magia negra e bruxaria, aqueles que também tinham revelações de Satanás, aqueles que eram diferenciados, homens místicos, que tinham visões, porém falavam aquilo que os seus senhores queriam ouvir. Deus está te levantando como profeta para dizer a verdade. Mas Deus também vai te dar sabedoria para, na hora certa, você falar aquilo que Deus quer. Deus não quer magoar ninguém, mas Deus não é Deus de brincadeira. E aquele que está diante de sua palavra tem que viver em verdade. Olha o que diz no finalzinho, ó. Mas sim, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Tudo aquilo que você diz em prol da palavra, Deus, ele vai te provar. Esteja preparado, esteja pronto. Porque Deus, ele quer
que você seja um obreiro aprovado. Deus não quer que você escandalize o evangelho. Deus quer que você tenha ciência de que Deus depositou uma obra nas tuas mãos e quer que você cumpra com êxito para ganhar almas e ser espelho para as pessoas. Tenha convicção disso. Número 2. Para ser um obreiro aprovado, do que eu preciso para ser um obreiro aprovado? O que você acha que você precisa para ser um obreiro aprovado? Vamos lá. Atos 24, versículo 16. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. A primeira coisa que o diabo vai tentar fazer é dominar a tua mente, para que você pense bobagens, para que quando você fale, você não fale o que você quer, mas aquilo que você já está sendo dominado pelo inimigo. Ele vai tentar minar a tua mente, porque a mente vazia, ela é a oficina de Satanás. Se você não procura encher a tua mente com coisas do céu, com coisas sagradas, com a leitura da palavra, com a oração, se ligando com Deus, o inimigo vai ter um livre acesso. Tudo que ele colocar na tua mente, ele vai chegar a miná-la. E depois que elimina a tua mente, você começa a pensar coisas que não quer. E acaba dizendo coisas que nem pensou que poderia dizer. E acaba magoando pessoas. Mantenha a tua mente dentro das coisas de Deus. Não é para você ser eloquente, toda hora tá falando de Deus. Não é isso. Não é isso. Até porque você também vai precisar se fazer de louco para ganhar os loucos. Você também vai precisar se passar por nécio para ganhar os nécios. Você também vai ter que se passar por muitos para ganhá-los. Às vezes tem um momento certo, como diz Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Talvez é isso que falte. Na hora certa você está como um obreiro aprovado, preparado, com a palavra certa. Tudo na direção do Espírito Santo, para poder ajudar aquele que precisa. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16 diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. O apóstolo Paulo está falando para o seu pastor, né? Timóteo era um presbítero, era o auxiliar do pastor. Estava dizendo para ele, para que ele viesse a se apresentar como obreiro aprovado, que manejasse bem a palavra da verdade. O que isso significa? Para não ser persuadido. Diz também para que ele não tivesse o que se envergonhar. Escândalos têm dominado o meio evangélico. Quando você diz sobre futebol, política, mulher, homens, fofoca, tudo é ouvido e discutido. Mas quando você fala da palavra de Deus, as pessoas se afastam.
Porque está banalizado. É muito escândalo que tem acontecido, seja de mentira, de adultério, de fornicação, de roubo, de furto. Como Jesus diz que era mister que acontecesse, disse ele para os discípulos não se escandalizarem também. É mister que aconteçam os escândalos, todas essas coisas. Mas pode acontecer tudo, que rápido vai ser esquecido. Agora, um escândalo no meio evangélico, ou tudo que se diz a religioso, não apenas o cristianismo, mas o catolicismo, aonde se prega a palavra de Deus, o escândalo é colocado na primeira página de um jornal, de uma revista, e dura anos até ser esquecido. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer ter uma intimidade maior contigo. E Deus não quer que por tua causa muitos se percam por falta de sabedoria. Compreende isso? No versículo 16, mas evita os falatórios profanos. O quê? Não esteja no meio da fofoca, em discussões. A palavra de Deus, ela não é para ser discutida, e sim entendida. Cuidado com os debates. Se não for para ensinar, então não fale nada. Até porque as pessoas precisam entender a palavra. Oséias, capítulo 4 e versículo 6, diz que o meu povo se acabou porque lhe faltou o conhecimento. O conhecimento é tudo. Só fala daquilo que não conhece. Aí gera a intriga e a fofoca. Mas quando você conhece sobre um assunto, você não discute, você explica. E quando você explica pela orientação do Espírito Santo, a pessoa, ela vai crer, ela vai entender, ela vai automaticamente reparar aquilo que estava fazendo de errado. Então tenha sabedoria para explicar. Você está sendo visto e ouvido por tantas pessoas que você nem imagina. E as pessoas precisam sair da confusão com a qual o diabo tem colocado a humanidade diante de milhões de religiões, de seitas que têm distorcido a palavra de Deus para poder cegar o homem, fazer com que o homem faça o que quiser, sem medo, sem retaliação, mas tudo tem uma consequência. Leia a palavra, leia a Bíblia, peça orientação a Deus. Ele vai te revelar, ele vai tirar a tua dúvida. 1 Coríntios 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe o que isso significa? Às vezes você não quer errar. Às vezes você não quer falar bobagem. Mas no nosso cotidiano, estamos vivendo e lidando com pessoas seculares de todos os tipos e jeitos.
Se o teu pensamento não estiver em Cristo, na palavra de Deus, você vai ser persuadido. Lembra no capítulo 4 de Mateus, Jesus ele é conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Satanás em nenhum momento usou de blasfêmia em palavras de baixo calão. O adversário ele usou a palavra de Deus para pegar a Jesus. Mas a mente de Cristo estava em Deus, nas coisas do céu. Por mais que ele era Deus e também homem, ele estava ligado. E o adversário ele não conseguiu persuadir a Jesus. O inimigo ele não conseguiu persuadir ao Senhor da glória. Em cima da palavra, ele tentou persuadir a Cristo. E Cristo, em cima da palavra mesmo, venceu a Satanás naquele deserto. Jesus ficou ali 40 dias. E a Bíblia diz que todos os dias ele foi tentado. A fome da palavra vai te fazer pecar. A palavra de Deus, ela é o pão da vida. Assim Jesus, que é a palavra, como diz lá em João, capítulo 1, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O inimigo ele vai tentar te afrontar na palavra, usando pessoas para te dizer que você não é um crente fiel, que você escandaliza. Que crente é você? Assim dirão. Em cima da palavra, tenha conhecimento para vencer as astutas ciladas de Satanás. Ele não vai vir xingando. Ele não vai vir batendo. Agora, as tuas atitudes contrárias vão fazer com que ele tome atitudes diferentes. Quando você é um obreiro aprovado, você vai ter as armas certas para combater contra o maligno. Seja um obreiro aprovado, para que Deus não te reprove no final. Você compreende isso? No livro de 1 Coríntios, ele diz para que a igreja de Corinto tomasse cuidado com as más conversações. Às vezes saímos da igreja, ficamos na porta da igreja conversando besteiras, falando mal da vida dos outros. Um dia eu estava indo em um determinado lugar e passei de frente de uma igreja. E haviam 3 senhoras ali na porta, 3 mulheres de oração. Tinham acabado de sair de um culto de oração ou de uma campanha de oração. As 3 estavam falando mal de um pastor, nitidamente. Eu parei lá, as cumprimentei, dando a elas uma boa tarde. E perguntei para elas: por que vocês falam mal de homens de Deus? Por que vocês não vão para casa, ao invés de ficar aí na porta fazendo fofoca? E elas disseram que eu estava com demônio. Voltei e perguntei: por que estou com demônio? Porque eu as repreendi? Porque estou enxergando que vocês, ao invés de estarem falando coisas boas, estão falando mal de pastor? E elas disseram que poderia estar onde queriam, que eu não tinha sido convidado para entrar na conversa. Se eu tive essa visão,
Imagine quem não é da igreja. Quem já tem um pensamento conturbado contra a palavra de Deus. Você acha que eles iriam entrar naquela igreja? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Entendeu isso? Cuidado com as más conversações. Não estou dizendo para você abandonar teus amigos ímpios ou a tua família, não é isso. Mas você tem que ser exemplo. Se você, que é sal da terra, não prestar para salgar, como diz Mateus capítulo 5, você só vai prestar para ser pisado pelo homem e lançado no fogo. Se você, que é luz da terra, que é luz do mundo, não servir para iluminar as trevas, como diz lá em João, 1 João, que o mundo jaz no maligno, desde o princípio, então tu não está prestando para nada. Para nada. Cuidado com as conversações. Elas corrompem os bons costumes. Tenha costume de orar, tenha costume de jejuar, tenha costume de ler a palavra. Só isso. Deus, ele vai abrir a tua mente. Deus, ele vai te usar para abençoar vidas. E você vai estar preparado para os levantes de Satanás que há de acontecer. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Se você não estiver preparado para sofrer as tentações que virão, você vai tentar sair da presença de Deus. Se você não se preparar, não se revestir da armadura, não tiver uma vida de oração, de jejum e de leitura da palavra, quando o vento vir sobre tua vida, você vai tentar desistir. Você vai cair e não vai conseguir levantar porque não vai ter força. Agora, se você estiver preparado, tendo convicção de que é um obreiro aprovado por Deus, pode vir o vento que for, que você vai ficar firme. Se entristecer, há de acontecer, mas você vai estar pronto para ajudar aquele que estará pior do que você, e nunca vai passar pelo teu pensamento em parar e abandonar a fé. Siga o conselho do nosso irmão Tiago. Sofre a tentação, porque quando for provado, você vai receber a coroa da vida. É aquilo que nós esperamos, é a vida eterna. Tudo passa, tudo vai passar. Só que as palavras de Deus, elas nunca vão passar. Não é o que diz a Bíblia? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então esteja firme na palavra. Ainda que você leia um versículo todo dia, um só, mas medita na palavra de dia e de noite, vai te fazer prosperar, vai te fazer ser bem-aventurado. Não foi o que o Senhor falou para Josué, capítulo 1, versículo 8? O Senhor tem prometido te dar a coroa da vida. Só você pode entregá-la para Satanás. Mas eu tenho certeza que Deus, ele vai te ajudar a ficar firme. Amém? Seja um obreiro aprovado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz.